Olá, irmãos! Que Deus abençoe você nessa manhã, onde mais uma vez nos reunimos para estudarmos e aprendermos com a palavra de Deus. Que Deus seja gracioso com você e com a sua casa. Irmãos, nós estamos na nossa série de estudos, promovido pelo Ministério de Casais da Sexta Igreja para a nossa edificação, e temos usado famílias de homens e mulheres do passado para aprendermos lições que podemos aplicar hoje em nossas vidas. E nesse dia, conforme colocado aí no nosso texto, nosso chamado, o homem que Deus usa. E para analisarmos as características, ou aprendermos com esse homem que Deus usa, e usa no passado e hoje também, serve para mim e serve para você, nós vamos meditar na vida de um juiz de Israel. Estamos estudando esse período dos juízes, tem sido uma bênção, Mais um juiz não tão conhecido, o 10º juiz de Israel, chamado de Jefté. Você com certeza já ouviu a respeito de Jefté, mas nós vamos ver alguns detalhes na vida desse homem, usado por Deus, o homem que Deus usa, da vida do qual nós podemos tirar lições para as nossas vidas hoje. E para isso eu gostaria de convidá-lo para abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11. Para entendermos, você precisaria ler todo o capítulo e até os posteriores. Mas nós vamos, aí, só para entendermos o texto no qual nós vamos meditar, lermos dois textos desse capítulo. O 11, Juízes 11, versículos 1 e 2, e o segundo texto, Juízes 11, 29 até o final, até o versículo 40. Então, abra sua Bíblia e vamos fazer essa leitura. Diz o seguinte, Juízes 11, 1 e 2. Então era Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já eram grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Essa é a condição do nascimento de Jefté. Agora vamos aí para o versículo 29 em diante. Diz o seguinte: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele, atravessando por Gileade e Manassés, passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Munite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, lhe saiu ao encontro a sua filha, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele nem outro filho, nem outra filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostas por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto eu fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela, a sua filha, lhe disse: pai, meu pai, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: vai.
e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem 4 dias de ano em ano a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Meus irmãos, esse aqui é o texto, tem várias outras informações a respeito de Jefté, mas nós vamos ficar nesse texto. Texto no qual nós vamos meditar sobre o tópico de hoje, o homem que Deus usa. E por que a vida de Jefté? A vida de Jefté, irmãos, como qualquer outro que Deus usou, exemplifica o homem que Deus usa é um homem pecador, cheio de falhas, enfim, é um ser humano. E como tal, essas falhas acompanham todos. A Bíblia diz que todos pecaram, todos os homens pecaram. Os que Deus usou, usaram, os que Deus usou e os que Deus não usou ou não usa. Eventualmente não é o mérito do homem, porque todos são pecadores. E aí nós vemos que os homens que Deus usaram, grandes homens do passado, tiveram grandes erros, cometeram grandes erros. Por que Jefté? Porque apesar desses erros, Deus usou. E isso traz para nós, hoje em qualquer tempo, uma grande lição. E a lição é essa, que apesar dos erros, apesar das falhas gritantes do homem, do ser humano, ainda assim Deus usa. Porque nenhum de nós, irmão, pega Deus de surpresa. Nenhum dos nossos erros, nossos pecados, pega Deus de surpresa. Sabia que ele ia fazer isso. Deus sabe todas as coisas, mas ainda assim ele usa esse homem. O que não pode ser uma desculpa para errarmos. Deus gostaria, a alegria, que todos nós fôssemos santos, assim como ele o é. Mas ainda assim, homens pecadores são usados por Deus. Vamos então ver na vida de Jefté algumas lições preciosas para a nossa vida hoje. E a primeira delas, irmãos, é que o homem que Deus usa, e no caso aqui Jefté, esse homem que Deus usou, ele não permitiu que a sua origem, a sua história de vida impedisse isso. Eis aqui uma lição para nós. Muitas pessoas têm se desculpado de não ter um ministério, de não ter uma vida atuante no reino de Deus por causa da sua origem. Eu nasci desprovido, eu nasci assim assado, eu não tive essa capacitação aquela, eu fui desprestigiado desde o nascimento. Isso não são desculpas. Jefté era filho de uma prostituta, uma situação, em qualquer época, uma marca na vida desse rapaz. E segundo, os seus irmãos legítimos, ou seus irmãos, filho da esposa do seu pai, os legítimos herdeiros, quando cresceram, têm essa consciência e chegam para ele e o expulsam de casa sob o seguinte argumento: olha, tu não terás herança conosco, tu não terás herança na casa do nosso pai, porque tu és filho de outra mulher. E expulsam ele dali. Veja bem que marca que isso pode trazer, com certeza, irmão, na vida desse rapaz. Mas, apesar dessa origem, apesar dessa situação inicial, total desvantagem em relação aos outros irmãos seus, Jefté não se deixou intimidar por ser usado pelo Senhor. Irmão, isso acontece em todos os tempos. Deus pode usar você, meu irmão, apesar de você. Deus pode usar você e a mim, apesar da minha origem. Deus pode usar uma pessoa qualquer da tua família, e a começar de você, apesar da tua origem, da tua condição. Porque, irmãos, Deus não chama capacitados. Deus não chama pessoas que têm condição. Deus capacita ao chamado. Deus dá condição àquele que ele chama. Guarde isso no seu coração, podemos aprender com Jefté. Não era pela sua capacidade, mas Deus o usou apesar das suas dificuldades, das suas limitações. Essa é a primeira grande lição que eu aprendo em qualquer tempo. Irmão, Deus pode usar qualquer um de nós. O que precisa é nos apresentarmos a Ele. E Jefté, a Bíblia diz que ele era um homem valente. Havia qualidade nesse homem, ele se dispôs. Mas quando ele sai do meio dos seus irmãos, foi expulso de casa, ele vai para uma outra terra. E lá diz que ele se junta a homens levianos e lidera esses homens levianos. Certo? Em outros países, em outros valores, em outra cultura. Jefté se distancia do Senhor, mas mesmo assim nós vemos que, e mais tarde, ele demonstra qualidades que faz com que os líderes de Israel mandem o chamar, porque ele tinha características que eram marcantes em termos de ser aquele líder que era necessário para fazer
o serviço, o trabalho do Senhor. Aquele homem que era necessário para que Deus pudesse usar. E aí eles vão chamar, os anciãos de Israel vão até Jefité e o convida para vir lutar por eles. E aí Jefité, inicialmente ele não quer. Vocês me lembram da minha situação? Eu sou um filho de uma prostituta. Meus irmãos me expulsaram de casa. Vocês não fizeram nada contra isso. Vocês concordaram e mandaram embora. E agora vocês querem que eu seja o líder de vocês? E aqueles homens, por alguma razão que a gente não conhece totalmente, viram em Jefité qualidade de liderança. Aquele homem cujo coração nunca esqueceu do Senhor. E eles então o convidam para liderar o seu exército, né, a revolta contra os filhos de Amon, que já que mantinham-os, né, subjugados por vários anos. E Jefité então fala assim, olha, eu vou ser o líder de vocês. E se Deus me der a vitória? Vocês vão me aceitar como líder? E eles fazem um juramento, não, a gente aceita você como líder. Se Deus te aprovar, quem somos nós para não te aprovar? Irmão, aí está uma outra lição que eu e você podemos aprender com Jefité. Quem tem que nos aprovar, irmão, é Deus. Quem tem que nos aprovar é Deus. Vou repetir. Quem tem que nos aprovar é Deus, não os homens. Então a condição desse homem, ele não foi importante, né, para fazer a obra do Senhor. Porque quem tem que aprovar você para o ministério, para o reino, é Deus. Você tem que se apresentar a ele. Jefité fez isso. Eu aprendo essa lição na vida desse rapaz. E aí eles mandam chamar. E aí, para demonstrar que aqueles homens, né, tinham orientação de Deus, aqueles líderes de Israel, aí acontece que nós lemos nosso texto, aí a segunda parte diz o seguinte, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessando por Gileade e Manassés, passou até Mispá de Gileade e de Mispá de Gileade passou contra os filhos de Amon. Irmãos, apesar de todas as adversidades, apesar de todas as justificativas possíveis que Jefité podia apresentar, Deus o aprovou. E tendo-o aprovado para ser o líder que libertaria Israel, Deus derrama sobre ele o seu Espírito. O Espírito do Senhor se apossou, veio sobre Jefité. Irmãos, aí está toda a diferença. Quando Deus aprova o seu filho, quando Deus aprova aquela pessoa que se apresenta ao serviço, ao ministério no seu reino, ele capacita essa pessoa. O Espírito Santo faz toda a diferença na vida desse homem e dessa mulher. Então, aí está o segredo da vitória de Jefité, aí está o segredo do ministério que Jefité realizou, que era libertar o povo de Israel da escravidão dos amonitas, do jugo dos amonitas, que estava ali sendo duro sobre o seu povo. Foi o Espírito do Senhor que estava sobre Jefité. Quando Deus aprova, irmão, isso faz toda a diferença. Você só tem que prestar contas a esse Deus. Você tem que ter um relacionamento íntimo com Ele. Você deve ter intimidade e desenvolver essa intimidade com o Senhor. E aí você vai ser capacitado, apesar das suas limitações, apesar da sua incapacidade, vai ser capacitado diretamente por Deus para realizar a sua obra. O homem que Deus usa não é um homem capacitado. O homem que Deus usa é um homem disponível nas suas mãos, um homem que busca intimidade, o homem que busca esse convívio com o Espírito do Senhor, com o Senhor Jesus, com a sua palavra. Esse é o segredo. Então Deus pode usar a mim e pode usar a você, pode usar o seu filho, pode usar alguém que você menos valoriza, né, nos arredores, na sua igreja. Tal. Deus tem usado na igreja pessoas extraordinariamente e não necessariamente são os mais capacitados. Às vezes os capacitados, o que a gente acha capacitado, não se dispõe e passa uma vida inteira de forma medíocre, sem realizar grandes coisas. Irmão, isso pode fazer diferença para você, no seu ministério e começa na sua casa. Não se permita, assim como Jefité, ele não permitiu que a condição na qual ele nasceu, a sua origem, né, a sua mãe, nasceu de um erro do seu pai, de um relacionamento pecaminoso do seu pai com uma prostituta. Ele foi expulso de casa, nada disso impediu Jefité de ser usado pelo Senhor ou se apresentar ao Senhor para ser usado. E isso fez toda a diferença. Então o Espírito Santo desceu sobre ele e o capacitou para essa grande obra que Deus tinha reservado para ele. E para você, meu irmão, Deus tem uma obra com certeza para você. O que é preciso, irmão? Não é
em função das suas capacitações, do seu nascimento, do quanto você tem ou do quanto você sabe. Isso são importantes, mas não é a condição para que você possa ser usado poderosamente pelo Senhor. Usar poderosamente pelo Senhor é ser aprovado por Ele, um homem que se dispõe diante do Senhor, conhecendo a sua palavra, procurando, né, fazer aquilo que é a orientação dessa palavra e se dispõe diante do Senhor. Ele vai habilitar você através da atuação do seu Espírito Santo, que age em cada um daqueles que se entrega ao Senhor, que se aproxima do Senhor, que coloca a sua vida aos cuidados sob a orientação do Senhor. Se você fizer isso, meu irmão, prepare-se para uma grande obra. Deus pode usá-lo poderosamente nesse próximo ano, ou a cada momento da sua vida. Se apresente na igreja. Agora nós temos um momento, né, de renovação de ministérios, de cargos. Se você teve essa oportunidade, saiba que é Deus chamando você, capacitando você para esse ministério. Se apresente com alegria. Jefité fez isso e o Espírito do Senhor o capacitou. E aí ele atravessa o país convocando os homens de guerra para aquela batalha, aquela guerra que com certeza viria. Apesar dele ter de toda maneira tentado dissuadir até o inimigo de guerrear. É interessante, né? Jefté não queria a guerra. E ele vai e manda mensageiros até o inimigo para dizer, olha, vocês aqui nos invadiram, nós que estamos invadidos pelo povo de Amon, não fomos nós que invadimos, porque ele estava lembrando do que aconteceu no passado. E Jefté, você vai ver que ele conhecia muito bem a história do seu povo. Quando o povo estava entrando em Canaã, passou, né, pela região dos Amonitas. E você vai ver lá que interessante, né? Ele lembra tudo isso, né, da rejeição do povo, da tentativa de amaldiçoar o povo de Israel através de Balaão. Foram os líderes amonitas que fizeram isso. Jefté sabia toda essa história, mas ele, ainda assim, ele não queria guerrear, e quando ele foi forçado, vem aí, então me dispõe. E tendo se disposto, Deus o capacitou com o seu espírito para liderar essa batalha. Uma outra lição, irmão, que eu aprendo com o homem que Deus usa, é que apesar de ungido por Deus, capacitado por Deus, com o Espírito Santo de Deus dirigindo a sua vida, Jefité, irmão, faz um voto desastroso para o Senhor. Faz um voto que pela própria Torá, ou pela própria Pentateuco, que Jefité conhecia nessa época, já tinha sido escrito, era abominação ao Senhor, que era oferecer alguém, uma pessoa, em sacrifício ao Senhor. E aí Jefité faz um voto ao Senhor, dizendo o seguinte, ó, se eu vencer essa guerra contra os amonitas, apesar de Deus estar dizendo, ó, eu vou contigo, estarei contigo. E esse homem capacitado pelo Espírito comete esse desatino. Se eu vencer essa guerra, e quando eu voltar da guerra vitorioso sobre os filhos de Amon, a primeira pessoa que sair da minha casa será oferecida para o Senhor. Esse foi o voto de Jefité, impensado, um voto abominável, desnecessário. Irmão, e eu aprendo dessa forma com a vida desse homem. Deus não impede que as pessoas que têm relacionamento íntimo com Ele façam besteiras e besteiras grandes. Faça votos impensados, votos abomináveis ao Senhor. Não é necessário, irmão. Nós vamos ser aprovados por Deus não por aquilo que fazemos, não pelo sacrifício que cometemos. Muitas pessoas hoje têm feito sacrifício para agradar a Deus, têm feito votos, às vezes pesadíssimos, para agradar a Deus. A Bíblia orienta que você não faça votos. Se você fizer, cumpra, mas que você não vai agradar a Deus pelos teus votos, pelos seus sacrifícios, por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Você agrada a Deus por um coração compungido, contrito, um reconhecimento de que você não é nada e que Deus pode atuar na tua vida. Mas Jefité fez isso. Deus não impediu que o seu ungido fizesse isso. A mesma coisa nos dias de hoje, irmão. O relacionamento com Deus é lógico que leva-nos a ser mais prudentes, leva-nos a ter uma intimidade com o Senhor, meditar na nossa palavra, e esse é um cuidado que nós precisamos ter, mas não impede que venhamos a cometer pecado. Exatamente aquela máxima, todos pecaram, todos somos pecadores. E Jefité cometeu um terrível pecado, ou um terrível erro, que foi prometer a pessoa que saísse da sua casa em sacrifício ao Senhor. Deus não se agrada disso. Aliás, alguns estudiosos, você vai ver que o ministério de Jefité ele é curtíssimo, apesar desse grande livramento. Se você ler o livro de Juízes, vai ver que alguns juízes livram o povo e depois de 40 anos, 80 anos em paz. Com Jefité não, foram poucos anos.
6 anos, aí ele morre logo depois dessas suas grandes batalhas, e alguns dizem que esse encurtamento do período de paz após a vitória de Jefté tenha sido por causa desse seu voto, desse seu oferecimento, sua oferta ao Senhor, que Deus considera como abominável, não importa de onde vem, e veio das mãos daquele homem que Deus usou. Irmão, nós temos visto hoje isso. Homens tremendamente usados por Deus, mas que cometem grandes abominações, grandes erros. E isso, às vezes, tem acabado com o seu ministério, ou tem manchado o seu ministério para sempre. Você, com certeza, sabe de alguma situação dessa que eu estou falando. Então, é preciso cuidado. Eu devo aprender com Jefté. Cuidado com seus votos precipitados. Cuidado com as suas afirmações, suas palavras dadas em nome do Senhor. Cuidado com os juramentos que você faz. Medite, meu irmão. Procure a orientação na palavra. Ore ao Senhor. Peça a orientação do Espírito Santo. Ele estava agindo sobre Jefté, com certeza, diria ou sensibilizaria ele para não fazer, lembrar de que isso era abominação ao Senhor e tudo mais, mas Jefté não procura isso. Aparentemente, naquele momento do chamado, ele comete esse desatino e paga um preço elevado pelo seu voto impensado. Irmãos, Deus não elimina as consequências das nossas atitudes. Não importa a condição que temos diante dele. Veja bem, era um homem que recebeu o Espírito Santo, foi capacitado pelo Espírito Santo, algo raríssimo naquela época, os irmãos sabem muito bem. Ele foi destinado pelo Senhor para fazer uma obra extraordinária, livrar Israel da mão dos inimigos. Ele era um homem que estava na liderança do seu povo, mas mesmo assim, esse homem, tendo feito esse voto, Deus não o impediu de fazê-lo. Então, Deus age em nós e nós podemos ter a sensibilidade da vontade dele, aquilo que não devemos, mas Deus não impede que você cometa besteira. E hoje, líderes têm cometido muitas besteiras tremendas, e a gente pode analisar porque exatamente tem agido por si mesmo, sem buscar essa orientação do Senhor. E tem pago um alto preço por causa disso. Cuidado, na sua vida também essa lei ela é válida. Deus não vai impedir, por mais intimidade que você tenha com Ele, de que você realize. Mas você pode ser impedido pela meditação na palavra, pela oração e pelo conhecimento da palavra de Deus. Ela me faz capaz para discernir, e isso a palavra faz, o Espírito Santo me capacita para discernir o que é certo, do que é errado, do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus. Vamos ter intimidade com Deus e não tomar decisões precipitadas. Isso vale para nós hoje. Tendo feito, irmãos, essa decisão, ela teve consequência. Irmão, toda decisão impensada do servo do Senhor, não importa quando, ela tem consequência. No caso de Jefté, ele prometeu que a primeira pessoa que saísse da sua casa seria oferecida em holocausto ao Senhor. Isso era um erro, uma abominação. Deus jamais pediria. Aliás, Deus levantou com muita clareza: não vão fazer as mesmas coisas que os povos do meio onde vocês vão habitar fazem. Ou os povos que habitavam essa terra que vocês vão tomar, praticam. Isso é abominação diante do Senhor. O sacrifício de pessoas, seja criança, seja pessoas adultas, é abominável, Senhor. Jefté sabia disso, mesmo assim ele faz esse voto. E aí quem é que sai ao seu encontro? A sua única filha, com alegria, com adultos, com as suas companheiras dançando, ela sai na liderança desse grupo ao encontro do seu pai que voltou vitorioso. E aí a consequência disso a gente sente nas palavras de Jefté. E aí você pode ver o versículo 35, quando ele vê a sua filha que saiu ao seu encontro com danças, com alegria, com as suas companheiras, ele, quando a viu, rasgou as suas vestes. Primeiro gesto de desespero, ele rasga as suas vestes. E aí ele diz: ah, filha minha, tu me prostas por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade. Irmãos, que palavras duras, pesadíssimas desse herói de guerra, general vitorioso. Ai, minha filha, tu é a causa da minha calamidade, tu me prostas por completo. Ele percebeu nesse momento, mas já tarde demais, a besteira que fez. Por que é que eu fui fazer isso? Por que é que eu fui fazer isso? Mas Deus não retira a consequência, mas ele lembra disso, da consequência do voto. E ele diz que eu fiz um voto ao Senhor e eu não tornarei atrás. Ou seja, eu prometi, e a filha já percebe então toda a dimensão. E aí ela
lógico que com toda tristeza, mas ela fala ao seu pai: meu pai, tu fizeste um voto ao Senhor, faz, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, filhos de Amon. Claro que isso não consolava o seu pai. Claro que isso não amenizou o sofrimento na vida dele. Imagine o coração de um pai que, pelas suas palavras, pela sua precipitação, pela sua falta de fé, inclusive, ele condena a sua filha à morte. E ele diz que não vai voltar atrás por causa desse voto, porque ele sabia das consequências de um voto não cumprido. Mas a tristeza se abate, a consequência foi desastrosa. Você imagina a família, a esposa, os parentes de Jefté, como ficaram, né? E isso, com certeza, não teve a influência sobre o tempo que Jefté foi juiz em Israel. Muito curto após esse acontecimento. Deus não retira as consequências. Irmão, por isso, cuidado, muito cuidado com as suas atitudes, com as seus votos, com as suas associações. Muito cuidado com as suas decisões, certo? Em relação ao seu ministério. Porque Deus não vai impedir. Ele, com misericórdia e graça, pode até utilizar uma situação para trazer lições, como é o caso de Jefté. Traz lições para nós hoje, 3.500 ou 3.300 anos depois, porque o período dos juízes foi o período que nós vimos por volta de 1450 até 1050, ou 1350 até 1050 antes de Cristo. Então tem aí 3.200, 3.300 anos. Jefté fica mais próximo ali do período de Saul, já do rei, mas ainda assim, tempo antigo, e nós temos lições para nós hoje pelo lado negativo. Mas que tristeza para a vida desse homem, que consequência desastrosa daqui o homem de Deus, um homem usado por Deus, um homem com o Espírito Santo, um homem líder do seu povo, cometeu, e as consequências foram desastrosas. Deus não vai amenizar isso porque você fez isso ou aquilo impensadamente. Nós vamos colher as nossas consequências. Tem muitas pessoas hoje colhendo consequências dos seus atos. Irmão, pela misericórdia de Deus, Ele pode mudar, né, as consequências, amenizar, mas o que você precisa é reconhecer o mais rápido possível e voltar-se para Deus. E, para terminar, gostaria de fechar, né, lembrando que, apesar das consequências, irmão, apesar da situação adversa de Jefté, apesar da origem desse homem que não impediu de ser usado por Deus fazer uma grande obra, apesar do seu pecado calamitoso, né, desnecessário, abominação diante do Senhor, ainda assim não impediu que ele fosse usado poderosamente nas mãos do Senhor. Porque é Deus quem usa, você tem que ser aprovado por Deus e não pelos homens. Lembra-se disso, para exercer um ministério, né, que seja bem sucedido, que seja uma bênção para o povo de Deus, para a igreja de Deus, para a família de Deus, para a sua família, você precisa ser aprovado por Deus. Né? Deus é quem vai capacitá-lo para isso. Se Ele o fez, irmãos, vá em frente, com cuidado, com zelo, com toda a diligência, mas faça, sendo aprovado por Deus, não ligue para a circunstância, para o que fala os outros, ou da família de onde você veio, a condição que você tem. Faça aquilo para o qual foi chamado, Deus o capacitará. Lembra, Deus capacita os que Ele chama e não chama os capacitados, necessariamente. É isso que nós temos que ter em mente. Apesar de tudo isso na vida de Jefté, a última lição que eu gostaria de lembrar é assim, que no livro de Hebreus, capítulo 11, ou seja, o capítulo da galeria dos heróis da fé, Jefté é citado lá. Se você for lá, Hebreus 11, 32, cita Jefté como um dos heróis da fé, um dos homens que pela fé. E aí a Bíblia cita que talvez a gente pode ler, apesar dos erros tão graves, tão drásticos, que ele cometeu os erros da vida desse homem. Apesar da sua origem, apesar da sua vida antes de Deus chamar e capacitar e o Espírito do Senhor agir sobre ele, apesar dos desmandos da vida de Jefté e tantos outros heróis que ali estão citados, apesar dos pecados, dos erros desses homens, Deus os usou de uma maneira extremamente poderosa e abençoadora. Irmão, isso não justifica nossos erros, nossos pecados, absolutamente não, tome muito cuidado. No entanto, mostra que esses nossos pecados, essas nossas impossibilidades, esses nossos erros não nos impedem, hoje ou em qualquer tempo, de servirmos ao Senhor, de sermos uma bênção nas suas vidas, na vida das pessoas, na vida do reino de Deus. E isso, irmão, se você olhar em volta, você vai ver
Que pessoas que Deus tem usado hoje, tem feito ministério, tem exercido ministérios extremamente frutíferos, abençoadores, são homens pecadores, são mulheres pecadoras. Então eu gostaria de lembrar isso para você e trazer a última lição, irmão, para nós, para mim e para você. Não olhe para as suas incapacidades, não olhe para os erros ou do passado ou eventualmente erros que você tem cometido. Não olhe para a origem da sua família, a condição da sua família, mas disponha-se diante de Deus, peça capacitação do Senhor e Ele vai te habilitar para ser uma bênção. 2022 está se aproximando e normalmente nesse período a igreja dá oportunidade de renovar seus quadros, os seus ministérios com nomes novos para fazer isso. Se apresente ao Senhor, irmão, e seja uma bênção, apesar das tuas limitações, apesar das tuas incapacidades. Deus capacita aqueles que Ele chama. E que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, se dispondo a fazer um trabalho com diligência, meditar e orar diante do Senhor para toda decisão, e com certeza você abençoará a sua família, a você mesmo e aqueles que o rodeiam. Se tu uma bênção, meu irmão, que Deus te abençoe. E hoje, você lembra, às 17 horas, o nosso culto também transmitido e presencial, e às 19 horas, o nosso culto presencial. Que Deus abençoe, que seja um dia especial para você e para a sua família, em nome de Jesus. Um abraço, até a próxima.